Muito bem, Brasil, nós já estamos de volta desse momento para praticarmos o nosso momento de fé. Para isso, nós temos que ler um texto da Palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 8 ao verso de número 10, que diz as Escrituras: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Até o versículo de número 10. Nós queremos falar sobre o tema dons de revelação. Nós temos um objetivo a atingir nesta mensagem de hoje: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Especificamente, eu tenho 3 situações. A primeira, conceituar o dom da palavra da sabedoria. Número 2, explicar o dom da palavra da ciência. E número 3, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Queremos começar a introdução falando exatamente da frase de Stellan Walton. Ele é um teólogo pentecostal e afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 8 a 10, em 3 categorias, a saber, revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. Na mensagem desta semana, estaremos estudando a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são conhecidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Primeira parte principal, palavra da sabedoria. Vamos conceituá-la? O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico, o House, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. 2. A Bíblia e a palavra da sabedoria. Embora a antiga aliança, os dons espirituais, não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria lá no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a palavra da sabedoria, a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. Conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria que estava na vida de Estevão, da forma como ele falava, como Deus usava ele maravilhosamente. 3. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir
a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Tenhamos bastante cuidado nesse requisito. Lembremos-nos também de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons que o Senhor dispensa nessa dispensação do Espírito Santo, essa dispensação da igreja. Segunda parte principal, palavra da ciência. Primeiro, o que é? Este dom muito se relaciona ao ensino da verdade da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stellan Wharton em sua Teologia Sistemática, escrita pela CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Número 2. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Não, isto é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do nosso adversário. Número 3. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5, verso 1 ao 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Terceira parte principal, discernimento dos espíritos. Número 1, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou seja, distinguir. Ela denota o sentido de penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stellan Wharton ainda afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, principalmente na hora de jogar muitas setas. Tenhamos muito cuidado com as setas que voam de dia. Que o Espírito Santo proteja nossa mente, nosso coração, nossa alma, nossas vidas e tenhamos o discernimento do Espírito Santo em nossos corações. Número 2. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Primeiro, Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da origem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber então? Bom, aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. Não. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Também não. Número 3. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda a palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras.
pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Está registrado em Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Vamos concluir então dizendo: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja os dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que o Espírito Santo possa encher cada vez mais o seu coração e a sua vida. Oremos ao Senhor, Deus de poder e de glória, cuja presença nós estamos. Senhor Jesus, nos dá discernimento e graça. Não queremos cair no engodo do adversário. O que nós queremos é o Teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de discernimento, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Arranca todo o engano de nossas vidas e nos dá vitória, nos dá saúde espiritual, nos dá graça e vitória. Te apresento o meu ouvinte, Senhor, que nesse momento absorveu a Tua palavra. Faz a obra, nos mantém, nos sustenta e realiza a Tua grande vontade. Tudo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.